Comumente, os elos consanguíneos que constituem a família, na figura de pais, filhos, irmãos ou irmãs, não passam de ajuntamento de velhos adversários que assim foram reunidos para o ajuste kármico. São os algozes e as vítimas, que ainda se podem odiar em espírito, mas que não se reconhecem por estarem disfarçados sob os novos corpos físicos. No entanto, durante o desregramento alcoólico entre membros da mesma parentela, seus espíritos podem ser avivados em sua memória psíquica, porque o perispírito flutua parcialmente no corpo embriagado, aumentando a sua percepção no meio astral. Assim, embora os membros da família não se reconheçam entre si como os antigos adversários, eles se sentem, sob a influência do mesmo ódio e culpas recíprocas do passado. Em tais ocasiões, é possível que se registrem crimes e tragédias terríveis em certas famílias, quando se matam irmãos, pais, filhos, esposos ou até amigos íntimos, completamente descontrolados sob a ação perigosa do álcool. Trata-se de imersões psíquicas cuja origem Freud atribuiria ao id, ou seja ao inconsciente em luta constante para atingir o ego consciente, mas, em verdade, é a memória espiritual pregressa e acumulada nos milênios findos, que reponta entre as almas adversas, enquanto os seus corpos alcoolizados se tornam perigosamente influenciáveis à sugestão maligna dos malfeitores das sombras, que diabolicamente os levam à odiosa desforra pessoal. Não é raro acontecer que, após se dissipar a embriaguez que obscurece a razão e conduz o indivíduo a praticar nefando crime na sua própria família, quer impelido pela evocação adversa do passado, quer por instigação perversa do além, o infeliz criminoso chegue a suicidar-se ante o remorso do seu ato, por desconhecer o motivo verdadeiro que o levou a tal loucura. Tudo isso deveria ser motivo para os terrícolas refletirem sobre o perigo do alcoolismo que, infelizmente, se torna um terrível flagelo, particularmente responsável pelo atraso da vossa humanidade. Os hospícios, as penitenciárias e os asilos de todos os tipos vos podem demonstrar, por meio da folha corrida dos seus internados, que 2/3 deles eram viciados ao álcool. Devido ao aumento constante do vício do álcool, que dizima, desonra e mata, o vosso orbe parece um mundo de loucos que se destrambelham a cada instante. Para isso constatar, lembrai-vos do grande número de acidentes automobilísticos causados pelo abuso do álcool, resultando daí aumentar cada vez mais a quantidade de desastres, acidentes, mortes e desgraças irremediáveis. Pergunta: sob a vossa opinião, quais seriam os meios mais eficientes para podermos reduzir tão alta cota de consumo de álcool, que aumenta de modo incessante e ameaça a integridade da nossa raça humana? Atualmente, a moda do uísque alastra-se desenfreadamente por todos os cabarés, dancings, boates, e até nos lares, como sinal de distinção em todas as cerimônias e festividades mundanas. Que dizeis? Ramatiz, somos obrigados a repisar o velho conceito de que quaisquer vícios do homem só podem ser vencidos pelo próprio homem. A libertação deve principiar de dentro para fora e não através de recomendações exteriores. O homem viciado, que já perdeu o controle de sua vontade no vício do álcool, só poderia integrar-se novamente na comunidade dos espíritos libertos de estigmas viciosos depois que recuperar novamente o seu domínio mental, psíquico e físico. Não há outra alternativa nem outro recurso. Ou o indivíduo continua escravo do vício e, como tal, há de pagar o tributo nefasto de sua própria negligência espiritual, ou então ele tem que retomar a rédea e a diretora do seu organismo e impor a si mesmo diretrizes severas e benfeitoras. O esclarecimento sobre os terríveis perigos do alcoolismo deverá partir do seio do próprio lar, disseminando-se depois pelas escolas e por todas as instituições religiosas e educativas do mundo, atingindo todos os setores das atividades humanas. Antes de a criança alfabetizar-se, deveria mesmo aprender a odiar e repelir o álcool como bebida perigosa. Qualquer credo, religião ou seita espiritualista que se dedique também a combater o alcoolismo, é fora de dúvida que estará contribuindo para se resolver um dos maiores problemas do vosso orbe.
Só os hábitos regrados podem dotar os povos das virtudes indispensáveis que lhes garantem a grandeza espiritual e o realce entre as nações superiores do mundo material. A temperança é uma questão de compreensão. Cabe, então, aos maiorais do vosso orbe explicar quão prejudicial é o alcoolismo, que se torna o mais terrível inimigo do homem, porque o degrada física, psíquica e espiritualmente. Assim como se faz a contra-espionagem no vosso mundo, será preciso que se crie também uma mentalidade sadia capaz de neutralizar a propaganda deslumbrante e ostensiva do álcool, que indústria gananciosa leva a efeito como execrável sugestão para a juventude terrícola, no convite subreptício para o vício infamante. Só uma decisão tenaz e a união incondicional de todos os homens compreensivos poderá combater o alcoolismo, o maior inimigo do homem em todos os setores científicos, artísticos, educativos e religiosos. A vida humana é o estágio mais precioso de que o espírito desencarnado necessita para chegar a condições favoráveis que lhes permitam habitar os mundos felizes e viver entre humanidades venturosas. Em consequência, quando encarnado, cumpre-lhe evitar o álcool de qualquer forma possível, a fim de não dilapidar o valioso patrimônio da vida física. A imunização contra o alcoolismo não só evita que o espírito retarde o seu aprendizado tão necessário à sua mais breve felicidade, como também o livra das desgraças e torturas cruciantes do além-túmulo. A reforma moral, a preocupação com a espiritualidade, o cuidado físico, a educação evangélica e mesmo o hábito de alimentação sadia podem proporcionar ao homem um metabolismo psicofísico tão harmonioso, que o faz naturalmente desprezar o álcool, por não carecer de estímulos artificiais para viver. Esse vício, quase sempre, é decorrente da excitação psíquica, da excentricidade e do epicurismo nutritivo. Na Bíblia Sagrada está escrito: não te queiras achar nos banquetes dos grandes bebedores, e mais o seguinte: não olheis para o vinho quando te começa a parecer louro. Ele entra suavemente, mas no fim morderá como uma serpente e difundirá seu veneno como um basilisco. Infelizmente, as famílias modernas estão se habituando a manter em seus lares o célebre barzinho de variedades alcoólicas, o que bem retrata o espírito apocalíptico da época. Assim cria-se infeliz oportunidade de incentivar bem cedo os descendentes aos perigos do alcoolismo, habituando-os ao vício deprimente, porquanto o exemplo dos progenitores é evidente permissão para que os filhos façam o mesmo. Antigamente era mais difícil aos espíritos viciados, do além, conduzirem o chefe do lar à bodega ou fazerem a família ingerir o álcool, mas no século atômico, onde há tanta pressa de descobertas científicas quanto de se requintarem os vícios, não só os jornais e as estações de rádio fazem intensa propaganda do álcool, como se distribuem vistosos cartazes coloridos que convidam o povo a ingerir os mais variados tipos de alcoólicos. Indubitável que o júbilo e o êxito dos espíritos do astral inferior aumentem, pois que, protegidos por essa imprudência dos habitantes do vosso orbe, já não encontram mais dificuldades para atear fogo às suas paixões comuns. Os membros da parentela humana, sob constantes libações alcoólicas, podem ser facilmente influenciados pelo astral inferior. Questão de menos importância podem irritá-los e fazer romperem-se as suas defesas fluídicas. O vício da bebida, como diz o provérbio, está apenas em começar. Infeliz humanidade que, em lugar de iniciar violenta ofensiva ao seu maior flagelo, o álcool, ainda oficializa até no seio da própria família, trazendo-o sob lastimável imprudência para o seio amigo do próprio lar. 4. A saúde e a enfermidade. Pergunta: antes que nos transmitisseis as vossas considerações sobre a eficácia do tratamento homeopático, prometidas para daqui a pouco, gostaríamos que nos explicasseis como é que as moléstias se originam particularmente no mundo oculto das forças que alimentam o pensamento e o sentimento. Ramatiz: a saúde e a enfermidade são o produto da harmonização ou desarmonização do indivíduo para com as leis espirituais que do mundo oculto atuam sobre o plano físico. As moléstias, portanto, em sua manifestação orgânica, identificam que no mundo psíquico e invisível aos sentidos da carne, a alma está enferma. O volume de cólera, inveja, luxúria, cobiça e ciúme,
ódio ou hipocrisia que porventura o espírito tenha imprudentemente acumulado no presente ou nas existências físicas anteriores formam um patrimônio morbo-psíquico, uma carga insidiosa e tóxica que, em obediência à lei da harmonia espiritual, deve ser expurgada da delicada intimidade do perispírito. O mecanismo ajustador da vida atua drasticamente sobre o espírito faltoso, ao mesmo tempo que o fardo dos seus fluidos nocivos e doentes vai se difundindo depois pelo seu corpo físico. Durante o período gestativo da nova encarnação, esses resíduos psíquicos venenosos, provenientes de energias gastas morbidamente, vão se condensando gradativamente no corpo físico à medida que este cresce e, por fim, lesam as regiões orgânicas que por hereditariedade sejam mais vulneráveis. Esse processo de o espírito drenar o seu psiquismo doente através da carne humana, a medicina estuda e classifica sob grave terminologia técnica, preocupando-se mais com as doenças, em lugar de se preocupar mais com os doentes. Embora a ciência médica classifique essa drenação, em sua nomenclatura, sob a designação de lepra, pênfigo, sífilis, tuberculose, nefrite, cirrose ou câncer, trata-se sempre de um espírito doente e ao despejar na carne a sua carga residual psíquica e deletéria, que acumulou no passado, assim como pode tê-la acumulado no presente. A causa da moléstia, na realidade, além de dinâmica, é oculta aos olhos, ou aos sentidos físicos. O enfermo sente o estado mórbido em si, mas o médico não o vê nem pode apalpá-lo, como se fora uma coisa objetiva. Quando ocorre a sua materialização física, enfermando a carne, alterando os tecidos, deformando órgãos ou perturbando os sistemas vitais, é porque o morbo psíquico atingiu seu final, depois, quase sempre, de longa caminhada oculta pelo organismo do doente, para atingir a periferia da matéria e nesta se acomodar ou acumular. E que o espírito, através de vigoroso esforço, termina focalizando os resíduos num local orgânico vulnerável, na tentativa de sua eliminação tóxica. Por isso, não é no momento exato que o indivíduo acusa os sintomas materiais da doença que realmente ele fica doente. De há muito tempo ele já vivia mental e psiquicamente enfermo, embora o seu mundo exterior ainda não houvesse tomado conhecimento do fato. As inflamações, úlceras, tumores, fibromas, tuberculoses, sarcomas, quistos, hipertrofias, cirrose, adenomas, amebíases, etc., são apenas os sinais visíveis identificando a manifestação mórbida que desceu do psiquismo enfermiço para a exterioridade da matéria. Pergunta: que poderíamos entender pelo aforismo de que a saúde e a doença vêm de cima para baixo e de dentro para fora? Ramatiz, Samuel Hahnemann considerou que tanto a enfermidade quanto a saúde têm a sua origem primacial na mente, nas emoções, nos sentimentos e em todas as sensações da criatura, como um todo vivo, corpo e alma. A seu ver, as manifestações físicas são a parte mais grosseira ou mais densa do corpo humano. Daí, pois, haver consagrado a lei de que tanto a saúde como a doença vêm de dentro para fora e de cima para baixo, ou seja da alma para o corpo, ou com a sua germinação no alto, que é a mente, e no centro que é o sentimento da criatura humana. Essa conceituação, demasiadamente corajosa para o século XVIII, despertou muito sorriso irônico e sarcasmo tolo contra o gênio da homeopatia. No entanto, a nova escola psicológica moderna, que já pesquisa a causa dos desequilíbrios orgânicos na própria vivência psíquica, cada vez mais se familiariza com ela e comprova a justeza dos conceitos hahnemannianos. Atualmente, a medicina já não opõe dúvida ao fato de que as perturbações mentais, emotivas e sentimentais, também alteram profundamente o cosmo orgânico. O espírito encarnado pensa pelo mental, sente pelo astral e age pelo físico e, assim, carrega até a periferia do seu corpo toda a carga mental e emotiva que se origina na sua profundidade espiritual, produzindo as várias modificações de fundo nesse trajeto do mundo oculto para o objetivo. Através da mente, circulam de cima para baixo os pensamentos de ódio, de inveja, sarcasmo, ciúme, vaidade, orgulho ou crueldade, incorporando-se, em sua passagem, com as emoções de choro, medo,
alegria ou tristeza, que tanto podem modificar a ética dos sentimentos, como agir sobre o temperamento, perturbando a solidariedade celular do organismo físico. O cérebro é o principal campo de operações do espírito, é o produtor de ondas e forças, que descem pelo corpo e graduam-se conforme o seu campo energético. A onda de raiva, cólera ou irascibilidade é a força que faz crispar até as extremidades dos dedos, enquanto que a onda emitida pela doçura, bondade ou perdão afrouxa os dedos num gesto de paz. Sabe-se que o medo ataca a região umbilical, na altura do nervo vagossimpático e pode alterar o funcionamento do intestino delgado. A alegria afrouxa o fígado e o desopila da bilis, enquanto o sentimento de piedade reflui instantaneamente para a região do coração. A oração coletiva e sincera, da família, ante a mesa de refeições, é bastante para acalmar muitos espasmos duodenais e contrações opressivas da vesícula hepática, assim como predispõe a criatura para a harmonia química dos sucos gástricos. O corpo físico é o prolongamento vivo do psiquismo, é a sua forma condensada na matéria, e por isso o motivo sofre com os mais graves prejuízos os diversos estados mórbidos da mente. A inveja, por exemplo, comprime o fígado, e o extravasamento da bilis chega a causar surtos de icterícia, confirmando o velho refrão de que a criatura quando fica amarela é de inveja. O medo produz suores frios e a adrenalina defensiva pode fazer eriçar os cabelos, enquanto que a timidez faz afluir o sangue às faces, causando rubor. Diante do inimigo perigoso, o homem é tomado de terrível palidez mortal, a cólera congestiona de sangue o rosto, mas paralisa o afluxo de bilis e enfraquece o colérico. A repugnância esvazia o conteúdo da vesícula hepática que, penetrando na circulação, produz as náuseas e as tonturas. A medicina reconhece que há o eczema produto da cólera ou da injúria, pois ocorre a intoxicação hepática, e as toxinas e resíduos mentais penetram na circulação sanguínea. A urticária é muito comum naqueles que vivem debaixo de tensão nervosa e das preocupações mentais. Também não são raras as mortes súbitas, quer devido a emoções de alegria, quer devido a catástrofes morais inesperadas. Assim, todas as partes do ser humano são afetadas pela influência da mente, a qual atua fortemente através dos vários sistemas orgânicos, como o nervoso, o linfático, o endocrínico ou circulatório. As recentes pesquisas médicas, sob a orientação da medicina psicossomática, estão confirmando que o psiquismo altera profundamente a composição e o funcionamento dos órgãos do corpo físico. Em consequência, devido à sua penetração infinitesimal, é a homeopatia terapêutica mais acertada e capaz de operar e influir na raiz das emoções e dos pensamentos perturbadores, modificando os efeitos enfermos que depois se manifestam na organização carnal. Principalmente os estados enfermos provindos das alterações do sistema glandular é que são mais particularmente sensíveis ao tratamento homeopático, pois eles têm sua principal base de perturbação nas condições mentais do espírito. As doses infinitesimais e potencializadas pelo processo homeopático desafogam do psiquismo um potencial perigoso, gerado pela mente desgovernada, e que sobrecarrega o perispírito com a carga mórbida de resíduos tóxicos provindos das suas contradições. No caso de um fígado exausto e combalido pela excessiva carga mórbida, que aflora de dentro para fora, ou seja do espírito para a matéria, esse órgão precioso, feltro heróico e responsável pela produção de hormônios da nutrição, necessita de alívio imediato e socorro energético, em vez de ser chicoteado violentamente pela medicação tóxica que, vindo de fora, ainda o obriga a um trabalho excepcional. Nesse caso, é a homeopatia que melhor pode atuar através do seu cientificismo ordeiro e exato, sem obrigar os órgãos combalidos a uma drenação intempestiva, mas se ativando-lhes as energias para uma função terapêutica endógena e sensata. 5. A evolução da homeopatia. Pergunta: desde que espíritos desencarnados podem prever com mais certeza os acontecimentos futuros do nosso mundo, podeis dizer-nos se o emprego da homeopatia tende a se difundir tanto quanto já ocorreu com a alopatia? Ramatiz:
assim como inúmeras realizações e idealizações empíricas, outrora consideradas como charlatanismo, já se impõem atualmente como eventos científicos incontestáveis. Também a homeopatia há de se consagrar como uma das mais exatas ciências de curar o homem. No momento, a medicina alopática sente-se quase impotente para solucionar muitos casos de enfermidades que se multiplicam incessantemente, enquanto que a farmacologia moderna, sob desesperada competição comercial, vê-se obrigada a substituir por outros os seus medicamentos, com a mesma pressa com que os costureiras fazem variar a moda feminina. O desenvolvimento mental do cidadão do século XX, assim como os atuais descobrimentos científicos na esfera eletrônica, dão capacidade suficiente ao homem para compreender o mecanismo do mundo infinitesimal e o consequente poderio das doses dinamizadas da homeopatia. Mas é evidente que a história sempre se repete quando ocorrem descobertas valiosas para a humanidade, pois esta reluta em reconhecer o valor dos seus grandes pioneiros. Apesar da consagração moderna do magnetismo e do hipnotismo terapêutico, Mesmer e Braide, seus descobridores, foram considerados em sua época como hábeis charlatões. Pasteur, hoje consagrado como uma das glórias incontestáveis da ciência médica, também foi hostilizado quando tentou demonstrar a vida microbiana. Harvey, que descobriu a maneira pela qual se processa a circulação sanguínea, e Semmelweis, o médico que identificou a febre puerperal, foram considerados nécios, embora suas descobertas formem hoje as bases dos mais rigorosos tratados científicos modernos. Samuel Hahnemann, o gênio da homeopatia, também teve sua vida amargurada pela perseguição e pelo sarcasmo dos médicos alopatas, mas tudo isso há de se transformar no mais profundo respeito ao critério científico da homeopatia, pois chegará a época em que a ciência médica terá de penitenciar-se pelo fato de haver esquecido aquele homem durante tanto tempo. Ele foi um dos maiores cientistas da humanidade, e o seu método terapêutico, enquadrado na lei de que os semelhantes curam os semelhantes, é o mesmo que a própria natureza costuma empregar no tratamento das enfermidades crônicas quando, sob genial processo, acrescenta outra função enfermiça à própria doença que pretende curar. Não ignoram os próprios médicos alopatas que a lei do similia similibus curantur também rege os princípios da vacinoterapia, da dessensibilização alérgica, no tratamento hormonal, e faz parte de várias terapêuticas modernas, enquanto em doses infinitesimais são preparados os histamínicos, os isótopos, os coloides e os dessensibilizantes. E, após as descobertas que a ciência logrou no terreno da energia nuclear, já não se pode mais duvidar do dinamismo pontificado por Samuel Hahnemann no seu tratamento homeopático. Pergunta: os mentores espirituais do nosso planeta não poderiam auxiliar a medicina alopática a consolidar a sua terapia de modo tão preciso que, então, se pudesse dispensar o método homeopático, uma vez que este está em oposição à prática tradicional da primeira, não serve isso, porventura, para aumentar ainda mais a competição entre duas escolas diferentes? Ramatiz: o progresso e a purificação da vossa humanidade são acontecimentos já previstos num grande plano espiritual, mediante o qual é supervisionada a vida terrena, enquadrando-se todos os seus acontecimentos em uma disciplina superior, a fim de que cada coisa possa se enquadrar no seu ciclo exato, em benefício da evolução geral. A técnica evolutiva da vida do homem determina que, à medida que certa coisa se consolide, outra já deve estar pronta para substituí-la no futuro. Quando a medicina alopática mal consolidava ainda os seus princípios fundamentais, organizando seu corpo doutrinário e disciplinando a formação médica pelo curso acadêmico, a lei progressiva já orientava também os primeiros estudos e experimentações, ainda indecisos, na esfera da homeopatia. Samuel Hahnemann e os seus devotados discípulos, como espíritos missionários a serviço do bem da humanidade, descobriam então as primeiras leis e estabeleciam as regras fundamentais de um novo sistema terapêutico que, mais tarde, deveria impor-se ao velho método de curar e tornar-se preciosa contribuição à medicina terrena.
visto que os homeopatas ainda se assemelham a corajosos pioneiros devassando a selva hostil dos sarcasmos e da desconfiança médica alopata e não tem podido revelar ainda toda a capacidade da homeopatia, o plano espiritual já movimenta outros recursos terapêuticos, cujas raízes, por ora ocultas, parecem basear-se nos mesmos princípios de cura das experimentações homeopáticas. Trata-se da moderna medicina psicossomática, que considera o homem como alguma coisa mais importante do que uma simples máquina, e pretende tratá-lo como uma entidade global, um todo corpo-alma, e considerá-lo terapeuticamente em todas as suas relações íntimas ou com o ambiente. Em consequência, é uma eficiente terapia que servirá para mais facilmente se chegar à futura psicoterapia, livre então do medicamento material. Com esta explicação ser-vos-á fácil reconhecer que, no tratamento da saúde do homem, a lei espiritual vai empregando várias técnicas compatíveis com seu próprio progresso mental e científico, mas visando sempre a sua maior elevação e cura psíquica. Eis porque os métodos da medicina bárbara do passado, com exagero no que altera a ferro em brasa, a excentricidade das mochas, das ventosas, dos sedenhos, dos exutórios e das fontanelas, das sanguessugas e da terapêutica escatológica, o tratamento por meio de vomitórios e purgativos em massa, a medicação contraditória, versátil e tóxica da medicina alopata, são apenas degraus preparatórios e elos intermediários que consolidam o êxito da terapêutica homeopática, preparando também o terreno para a futura medicina psicoterápica pura e racional, assim que o homem lograr melhor adiantamento espiritual. A homeopatia não é doutrina médica propositadamente adversa à alopatia, mas apenas uma resultante natural do progresso terapêutico do mundo terreno, em conformidade com a própria evolução mental e psicológica do homem. E um método que não deve ser subestimado e que não desaparecerá sob qualquer crítica acadêmica, porque representa exatamente uma das etapas avançadas da ciência médica a caminho da psicoterapia absoluta. Pergunta: como poderíamos ter uma ideia dessa etapa avançada da ciência médica, em que a homeopatia representa a base favorável para a psicoterapia absoluta, no futuro? Ramatiz, o médico que saltar inopinadamente do conhecimento e do hábito exclusivo da alopatia ao exercício da medicina psicossomática, sem primeiro conhecer os efeitos e as sublimações cientificamente verificáveis que a prática da homeopatia exerce nos temperamentos, na mente e no psiquismo, sempre há de se defrontar com grandes dificuldades na sua diagnose, desperdiçando precioso tempo à margem de conjecturas. A natureza das indagações do médico psicoterápico e o seu consequente julgamento terapêutico podem muito bem não corresponder à realidade essencial do psiquismo do seu paciente, se esse médico ignorar o sentido exato das leis espirituais que disciplinam a manifestação do espírito na forma carnal. O enfermo não revela por si mesmo, ao médico, com toda exatidão, os princípios psíquicos desarmonizados que são a causa exata de sua enfermidade e, se o pudesse fazer, obviamente poderia ser o seu próprio médico. Ele apenas expõe os efeitos mórbidos das causas ocultas, que ignora, e procura a solução através de pessoas entendidas, revela as suas próprias impressões ao responder às indagações médicas, sem que por isso esteja identificando a realidade causal e revelando os fatos exatamente como eles ocorrem. Toda a sintomatologia orgânica ou psíquica, observada pelo médico ou transmitida pelo enfermo para o mundo exterior da matéria, é apenas um efeito do que se produziu sob a regência íntima de leis e princípios espirituais comumente ignorados tanto pelo próprio médico como pelo seu paciente. Todos os fenômenos do vosso mundo, tais como o calor, o frio, a eletricidade, a tempestade ou a simples composição da água, obedecem a leis imutáveis e que serão idênticas em qualquer latitude do orbe ou em qualquer época de sua apreciação. O êxito do progresso e da realização científica no mundo terreno não se deve totalmente à descoberta dos fenômenos propriamente ditos ou ao fato de terem sido controlados em sua manifestação espontânea ou conhecidos em sua origem, pois o sucesso sempre depende mais do fato de os cientistas terem podido identificar a própria natureza das leis que regem tais fenômenos.
Será preciso, pois, que no exame do enfermo o médico não confie apenas naquilo que pode impressionar os seus sentidos físicos ou despertar-lhe associações de ideias que lhe favoreçam as conjecturas psicológicas, mesmo quando o resultado possa satisfazer aos métodos oficiais e indagativos estabelecidos pela psicoterapia ou pela psicanálise. Isso implicaria apenas em um ajuste de sintomas físicos, ou presumidamente subjetivos, a programas, regras e uma ética criada pelos homens, mas com ignorância da vigência exata das leis espirituais indiscutíveis, que disciplinam os fenômenos mas não se modificam de modo algum, apesar das novas doutrinas científicas criadas pelo homem. Isto posto, é preciso que, em qualquer pesquisa mórbida, se procure descobrir antes quais são as leis exatas, criadas pela natureza ou pela divindade, que realmente governam as causas e os efeitos das enfermidades em observação. Essas leis imutáveis e espirituais, que atuam indiscutivelmente sobre as causas e os efeitos na vida humana, estabelecendo tanto a saúde como a enfermidade, agem especificamente no mundo mental oculto, que nutre o pensamento, assim como também no mundo etéreo astral, que alimenta as emoções e interpenetra a manifestação do espírito humano na forma física. Os sentidos físicos, como recursos identificadores da pessoa no mundo carnal, observam e avaliam as formas, mas estas são apenas uma expressão mais grosseira e transitória das energias livres que desceram ou baixaram dos planos ocultos e imponderáveis, para então se plasmarem organicamente no cenário da vida material. E como as doses homeopáticas infinitas e mais dinamizadas conseguem penetrar mais intensamente nesse mundo oculto das forças livres, pois elas interferem até nos sintomas mentais, a homeopatia deve ser considerada como uma etapa avançada da ciência médica moderna, servindo de base experimental para o êxito definitivo da psicoterapia. Pergunta: a homeopatia poderia tornar-se um dia uma ciência que dispensasse a cirurgia? Ramatiz: de modo algum, pois somente a cirurgia poderá atender aos casos de lesões corporais, deformações orgânicas, estenoses ou destruição e rompimento dos tecidos, assim como a extração de corpos estranhos do organismo humano. Sem dúvida, a homeopatia poderá ajudar a consolidar fraturas nos casos de acidentes ósseos, ou então favorecer determinada calcificação nas lesões pulmonares. Quanto porém à operação mecânica de consertar ossos ou ajustar músculos traumatizados, só a intervenção cirúrgica ou ortopédica é que realmente poderá resolver o caso. Não temos a intenção de considerar a homeopatia como a única ciência médica, assim como não a consideramos capacitada para, em sua dinâmica, substituir a preciosa assistência cirúrgica que pode resolver ou corrigir as deformidades orgânicas. Queremos explicar que a sabedoria homeopática é medicina que, em sua penetração sutil no cosmo orgânico, é a que melhor pode conservar a saúde humana porque, além de curar as mais renitentes enfermidades, ainda imuniza o organismo contra futuras consequências, evitando, mesmo, determinadas intervenções cirúrgicas. O nosso principal escopo, nestas considerações, é despertar a atenção dos facultativos bem-intencionados, a fim de que estudem com ânimo e critério a medicina homeopática, comprovando que ela cura realmente só pela mobilização das forças do próprio organismo, em vez de forçar os órgãos enfermos a um trabalho isolado, obrigados a funções violentas e inesperadas, para as quais não estão preparados nem fortalecidos, ficando ainda agravados pela drenação tóxica da medicina alopática. Sob a homeopatia, é o próprio organismo que acelera e dinamiza suas energias vitais, promovendo as operações necessárias para suster e destruir a invasão microbiana perniciosa. Ela reeduca o organismo e imuniza em suas bases energéticas, vitais, potencializando-o num estado de vigília e segurança que o coloca em defesa contra qualquer enfermidade imprevista. Pergunta: certa vez ouvimos pessoas entendidas no assunto terapêutico afirmarem que a homeopatia não evoluiu. Podeis dizer-nos alguma coisa a esse respeito? Ramatiz: um dos princípios mais importantes da homeopatia é o estudo das reações recíprocas do indivíduo em contato com as manifestações mais comuns de sua moradia física.
Muitos dos princípios adotados por Hahnemann já estão em franca aceitação pela medicina alopática, embora ela só os reconheça sobre outros aspectos e queira negar-lhes a prioridade na prática homeopática. Os homeopatas, como já vos dissemos, sempre consideram o homem enfermo também em S. As relações com o ambiente em que vive, pois, além da necessária pesquisa das causas mórbidas geradas na intimidade da criatura, estudam nem qualquer analogia que ofereça com o próprio mundo exterior onde ela opera. Como a homeopatia fundamenta-se em princípios imutáveis e sob as leis permanentes que garantem a estrutura definitiva da doutrina, é evidente que a sua evolução só poderia ser constatada na multiplicidade e na variedade da aplicação de novos medicamentos dinamizados. À medida que aumenta a população terrena, também cresce o número de novos tipos psicossomáticos e passíveis de novas oportunidades terapêuticas dos medicamentos dinamizados. Assim como as leis e as regras espirituais que governam o mundo terreno são imutáveis e certas, também as leis que fundamentam a homeopatia não se alteram nem se substituem em qualquer época ou em qualquer latitude geográfica do orbe. As suas leis não evoluem, porque são princípios definitivos e derivados das próprias leis que governam a vida espiritual, e que também são fixas, como o próprio Deus, que não evolui, pois já contém em si mesmo o máximo de sabedoria, poder e vontade. Elas regulam a afinidade entre as substâncias, a coesão entre os astros e a afinidade entre os seres, pois derivam de uma só lei, que é a lei do amor de Deus, expressando-se por várias formas e planos da vida cósmica. E por isso que, tanto no passado como no presente como será no futuro, a lei de que os semelhantes curam os semelhantes permanece disciplinando o processo da cura homeopática, sem qualquer alteração em seu fundamento imutável. Esta é uma das principais verdades científicas da homeopatia, e sob essa lei mantém-se a mesma qualidade original desde a sua consolidação, pois só mediante a modificação de tal princípio fundamental é que então mudar-se-ia também a doutrina da medicina infinitesimal. Pergunta: mas a descoberta de novos medicamentos também não comprova que a homeopatia precisou de outros recursos terapêuticos e que, portanto, carece de progredir? Ramatiz: o progresso da homeopatia só seria compreensível na sua maior amplitude de serviço terapêutico, ou com a identificação de novos tipos de enfermos para sua área de aplicação medicamentosa. Além dos medicamentos seculares, também foram dinamizadas novas substâncias, que assim puderam atender a novos tipos de enfermos, alguns cujos temperamentos sui generis são mais afins à inquietação do século atômico. Em face da complexidade e superatividade em que viveis atualmente, também aumentaram as susceptibilidades dos indivíduos, que são obrigados a constantes mutações que lhes aceleram as reações temperamentais, e sensibilizam-lhes o psiquismo prende angústias cotidianas. Assim é que os homeopatas modernos também encontram tipos mais sutis e complexos para sua costumeira identificação psicofísica, pois não podem desprezar as suas inesperadas reações, próprias da vida abulhenta das cidades e das mil adaptações na atmosfera saturada de eletricidade, emanações químicas e crescente radioatividade, coisa que não sucediam no tempo das experimentações de Hahnemann e dos seus devotados discípulos. Eles hoje se veem obrigados a empregar um processo semelhante ao que, na medicina alopática, se costuma fazer com os doentes alérgicos, quando se lhes aplica a medicação dessensibilizante, para ajudá-los a expurgar os fatores alérgicos. Assim, procuram primeiramente neutralizar nos seus pacientes os fatores decorrentes do ambiente tão contraditório, através de doses preventivas que desintoxicam e desensibilizam o psiquismo afetado pelos distúrbios da vida moderna, onde cresce cada vez mais a perturbação, pelos motivos já apontados. Embora na vida atual tenham se manifestado novos e múltiplos fatores de perturbações que eram inexistentes e mesmo imprevisíveis no tempo de Hahnemann, todos os princípios do seu genial método de cura continuam a ser aplicados cada vez com mais êxito. Os homeopatas modernos já puderam comprovar que o sistema terapêutico hahnemanniano possui um arsenal definitivo para atender a todos os tipos de indivíduos que constituem a escala humana, cujo êxito de cura, sem dúvida,
dependerá de sua eletividade. Eis porque a homeopatia, como ciência exata e disciplinada por meio de regras perfeitas e derivadas de elevadas leis espirituais, não apresenta um padrão evolutivo diferente de sua doutrina original, pois já se consolidou, em seu início, sob inalterável qualidade espiritual. O seu progresso, portanto, se assim se considerar, há de ser pela sua eficiência em atender a maior quantidade de pacientes. 6. A terapêutica homeopática. Pergunta: temos tido ocasião de notar que alguns médicos homeopatas, ao examinar seus consulentes, dispensam o cuidadoso exame clínico próprio dos médicos alopatas, parecendo indiferentes aos exames de laboratório, radiografias, reações sanguíneas e, certas vezes, limitando-se a notar uma série de indagações que nada têm que ver com a enfermidade. Cremos que tal sistema de clinicar é que inspira certa desconfiança para com a clínica homeopática, pois o cliente nota que não está sendo examinado sob a técnica médica a que todo mundo está acostumado. Que nos dizeis a respeito? Ramatiz, o médico homeopata experimentado, bastante integrado em sua função terapêutica, estudioso das leis espirituais, apesar de ser um cientista limitado pelos 5 sentidos, é quase sempre um intuitivo de sensibilidade psíquica aguçada, capaz de sondar o doente não apenas em função de sua moléstia, mas também no seu todo corpo e alma, ou seja, conforme ele pensa, sente e age. A sua tarefa é individualizar o remédio mais afim e em sintonia com o caráter, o temperamento e o todo psíquico do seu paciente, preocupar-se muito mais com o doente do que em apenas diagnosticar a doença. O paciente do médico homeopata não deve ser considerado apenas como portador de um órgão ou sistema afetado, ou em função de uma doença específica, mas, acima de tudo, inquirido em razão do seu próprio tipo psicossomático, em que são levadas em conta todas as suas idiosincrasias e sintomas mentais. A soma do todo mental, psíquico e físico, do indivíduo, é o que interessa particularmente ao médico homeopata, seu entendimento psicológico, o seu sentimento, a sua emotividade e o seu raciocínio, em confronto com o ambiente em que vive. É fora de dúvida que, em qualquer manifestação doentia, não se opera no indivíduo a separação do sentimento e da razão ou da vontade e do entendimento, porquanto, se tal ocorresse, resultaria disso a alienação mental, o completo descontrole orgânico e sua morte fatal. Daí se considerar que a sabedoria homeopática deriva da própria sabedoria divina, pois, se o homem é um todo manifestando-se intensamente no cenário do mundo físico, é óbvio que, quando ele enferma, também deve ser tratado de conformidade com as suas obras, ou seja, de acordo com as suas realizações, pensamentos, vontades e sentimentos já consagrados em sua vida psíquica e física. Para o médico homeopata, o que importa do paciente são os seus cacuetes, o seu temperamento, as suas manias e reações emotivas, se for possível, até as suas virtudes e os seus pecados. Deste modo, o médico pode receitar em perfeita conformidade com o caráter e o quadro mental do doente, escolhendo a dose capaz de efetuar a maior cobertura possível de toda a manifestação mórbida da alma e do corpo do consulente. O médico homeopata compõe o retrato físico e mental do indivíduo, investigando-lhe o senso personalístico, a elasticidade de suas concepções morais, religiosas ou filosóficas, a capacidade de seu raciocínio e mesmo as que suas excentricidades nas relações da vida em comum. Assim, ele individualiza o remédio que melhor corresponde à sinopse mental psicofísica e que possa neutralizar as perturbações em sua fonte original. Modifica, enfim, os próprios sintomas mentais e expurga os resíduos tóxicos que oprimem o perispírito do enfermo devido aos desequilíbrios temperamentais da personalidade humana. Indiscutível que essa pesquisa cuidadosa exige do médico homeopata um profundo conhecimento das próprias leis espirituais que governam a vida humana, a fim de poder aplicá-las dentro do princípio básico da homeopatia. Há mesmo grande semelhança entre o processo homeopático, na busca dos ascendentes psíquicos do doente, e a ação da lei kármica de causa e efeito,
que disciplina os processos reencarnatórios e as retificações dos espíritos nos mundos físicos. Daí o fato de que o maior êxito do homeopata muito depende do tipo de sua convicção espiritual, pois, além de sua tarefa de cientista, psicólogo e bom ledor de almas, há que ser também eficiente filósofo das leis da vida e do espírito sobrevivente. Pergunta: como poderíamos apreciar melhor essa profunda relação entre a lei kármica e o tratamento empregado pela homeopatia, a que há pouco vos referistes? Ramatiz: os mentores do orbe terráqueo, responsáveis pelos destinos humanos, muitas vezes prescrevem a cura reencarnatória por um sistema que poderemos chamar de homeopatia espiritual, isso acontecendo quando certas criaturas enfermam devido a subverterem a ação benfeitora das leis da vida em atuação nos mundos físicos. O cruel, o déspota que abusa do seu poder sobre os povos humilhados, pode ser comparado a um indivíduo intoxicado por medicamento violento. Então a lei kármica, atuando sob a mesma lei dos semelhantes, prescreve para a cura dessa intoxicação espiritual a reencarnação do faltoso em situação humilhante, ligado a velhos adversários encarnados na figura de parentes, desafetos ou chefes tirânicos, que também o atormentam desde o berço até o túmulo, à semelhança de verdadeiras doses miúdas de medicação homeopática. A lei espiritual, em lugar de violentar a alma doente de tirania, sujeitando-a a uma terapia de tipo alopático, que pode eliminar drasticamente os efeitos sem extinguir a causa da enfermidade, prefere submetê-lo à dinâmica das doses homeopáticas, situando entre os tiranos menores que, então, apuram ou decantam gradativamente o seu estado enfermiço. No primeiro caso, o tirano seria punido alopaticamente, pelo fato de a tirania ser considerada digna da mais drástica eliminação. No segundo, a lei do karma reeduca o tirano, fazendo-o sentir em si mesmo os mesmos efeitos daninhos que semeou a lures. Mas deixa-lhe o raciocínio aberto para empreender a sua retificação psíquica, à semelhança do que faz a homeopatia, que reeduca o organismo sem violentá-lo e o ajuda a renovar-se sob melhor coesão mental e reflexão do próprio doente. Como Deus não castiga suas criaturas, todas as leis fundamentais da sua criação só objetivam a renovação e o reajustamento progressivo do pecador, impelindo-o para sua mais breve ventura espiritual. Esse tratamento gradativo de recuperação do espírito através das várias reencarnações físicas age, pois, como uma espécie de homeopatia espiritual, em que a lei ajusta a maquinaria psíquica do homem, sem violentar-lhe a consciência já formada no tempo. Pergunta: quais os maiores fatores que, de início, podem dificultar a cura definitiva do doente sob o tratamento homeopático? Ramatiz: a impaciência e a pressa do enfermo em desejar uma cura instantânea, crente de que, removidos os sintomas dolorosos, está removida a causa, produzem estados psíquicos de angústia e desconfiança, que se constituem em cortinas de magnetismo negativo que resistem e perturbam a plenitude do efeito potencializado da homeopatia. Em geral, as curas pela homeopatia não são espetaculares e tão rápidas como as que se registram com a terapêutica alopática, visto que esta suprime os sintomas dolorosos de modo brusco, embora possam ocorrer futuras recaídas mais perigosas, ou então recrudescerem as enfermidades crônicas e incuráveis, incubadas no organismo. As doses homeopáticas, quando são individualizadas com precisão pelo homeopata, não só solucionam as causas da enfermidade e depois extinguem os sintomas mórbidos que afetam qualquer região orgânica, como também atuam profundamente na intimidade de todo o organismo e resolvem outros estados enfermiços que possam eclodir no futuro. Os que se tratam pela homeopatia ficam geralmente vacinados contra vários tipos de surtos epidêmicos e contagiosos, assim como não sofrem o perigo da saturação medicamentosa. A homeopatia reeduca o organismo para manter ativa a sua defesa e proporcionar-lhe energias que serão controladas pelo próprio espírito, e que mais prontamente devem atender ao equilíbrio psicofísico. As altas doses higienizam a aura vital e a tornam mais lúcida, pois não só favorecem a circulação desafogada das energias que vitalizam todo este sistema, como ainda estabelecem o ritmo do trabalho harmonioso e coeso dos chakras sobre o duplo etérico,
que é o corpo intermediário entre as relações do perispírito e organismo carnal. E certo que a purificação do espírito se deve processar de dentro para fora, através da evangelização consciente de uma vida digna à luz do dia, mas, assim como a absorção de fluidos animais inferiores ofusca ou obscurece o campo áurico do perispírito, este também se aviva e clareia quando a prescrição homeopática é acertada. Por isso, a terapêutica homeopática é a grande auxiliar da terapêutica do próprio espírito. 7. O tipo do enfermo e o efeito medicamentoso. Pergunta: que quer dizer indivíduo eletivo para o tratamento homeopático, ao qual vos tendes referido por diversas vezes? Ramatiz: o indivíduo eletivo é o que apresenta predisposição para a terapêutica homeopática. Assim como há criaturas com melhores disposições para a música, a pintura ou a escultura, há também as que são sensíveis ao medicamento homeopático, de psiquismo confiante na droga, apesar de aparentemente inócua. Essas criaturas são capazes de poupar as energias e evitar excessos quando estão entregues ao tratamento infinitesimal. Intimamente elegem-se para a absorção do remédio, dinamizam, em si, não a fé inconsciente do pieguismo popular, mas a disposição animadora, cientificamente dinâmica nas vibrações curativas, seguem ao encontro da poderosa emissão energética da alta dinamizarão. Visto que a homeopatia é a terapêutica já no limiar das fronteiras espirituais, todas as condições psíquicas negativas prejudicam a sua incorporação energética, enquanto que a vocação favorável é base do êxito. Apenas nos casos neutros, da criança, é que a homeopatia age realmente na feição da prescrição pura. O outro tipo eletivo para o tratamento homeopático, tipo esse quase congênito, é o do indivíduo de grande sensibilidade espiritual, acessível aos ideais nobres, delicado, de psiquismo bem formado e afeito ao dinamismo criador. A própria crença nas forças magnéticas e a convicção da sobrevivência da alma são fatores que operam na condição eletiva. Como já vos explicamos, a homeopatia é a ciência de mais êxito no futuro, porque exige, também, maior cota de espiritualidade. Pergunta: custa-nos entender que a cura pela homeopatia possa ser auxiliada ou dificultada até de conformidade com o caráter do paciente. Podeis esclarecer-nos melhor esse assunto? Ramatiz: se assim não fora, a medicina homeopática já teria curado todas as enfermidades físicas da humanidade terrena. O glutão, o impiedoso, o descrente, o libidinoso, alcoólatra, o colérico, o avarento, não são pacientes eletivos e de sucesso absoluto para a terapêutica suave e generosa da homeopatia, como são o frugal, o piedoso, o pacífico, o honesto, o casto, o espiritualista, o abstêmio ou o manso de coração. E ainda a lei admirável e exata dos semelhantes que se curam pelos semelhantes, atuando em perfeita afinidade com certos caracteres, e que determina aos primeiros o tratamento e a cura pela terapia tóxica e dolorosa da alopatia, enquanto que os segundos ficam livres de grandes sofrimentos, porque são psiquicamente eletivos à medicação suave homeopática. E bem grande a dificuldade dos médicos homeopatas quando precisam transpor o paredão granítico de certas almas embrutecidas, nas quais a terapêutica suave das doses infinitesimais deixa a impressão do esforço que faria o raio de sol para penetrar no seio do vaso nodoso. Pergunta: apesar de vossas explicações, estranhemos que até disposição de crença ou descrença espiritual, ou então a natureza de certas virtudes ou pecados possa influir no tratamento homeopático. A sua ação principal não é a de curar o corpo físico e não a moral do doente. Ramatiz: uma vez que as doses homeopáticas despertam energias diretamente na intimidade imponderável das forças criadoras, do mundo infinitesimal, obviamente exercem maior ação no indivíduo de maior sensibilidade espiritual e que seja acessível às ideias nobres e aos princípios superiores da vida. O seu corpo magnético é de frequência mais elevada e nobre, sintonizando-se mais facilmente à efervescência das forças e do magnetismo das doses potencializadas, sem enfraquecê-las pela presença de energias inferiores ou então bombardeá-las com os petardos tóxicos da mente desordenada.
E por isso que as criancinhas, por serem menos capciosas e mais espontâneas em suas manifestações infantis, curam-se com mais facilidade pela homeopatia. Embora para muitos cientistas e acadêmicos pareça ridícula a ideia de que até a crença veemente na imortalidade do espírito chegue a influir no êxito da terapêutica homeopática, é certo que o espiritualista alimenta uma disposição magnética mais positiva na sua contextura espiritual. O homem sinceramente crente de sua sobrevivência espiritual envida melhores esforços para elevar-se às frequências vibratórias psíquicas superiores, e assim contribui para o êxito de uma medicina que tem por função dinamizar as próprias energias do corpo físico. Quanto mais consciente e convicto estiver o homem de sua sobrevivência espiritual, tanto mais esperançoso e otimista será pelo seu futuro, mantendo um magnetismo receptivo e excelente para avivar-se sob a ação energética das doses infinitesimais. E evidente que o médico homeopata ver-se-á muito mais perplexo para tratar e curar um Zulu embrutecido, do que para ministrar as doses dinamizadas a um místico hindu sereno, frugal e pacífico, que tanto domina suas paixões como se mantém acima de todas as vicissitudes humanas. O primeiro é a criatura emergindo ainda da primitiva animalidade, com o raciocínio bruxuleante e o sentimento rude, inacessível ao energismo delicado das altas doses homeopáticas. O segundo, místico, sereno e compreensivo, é alma profundamente eletiva e receptiva ao catalisador homeopático, que então lhe potencializará as energias sutilíssimas do seu elevado psiquismo. Pergunta: achais que o tratamento homeopático atual é mais eficiente do que no tempo de Hahnemann? Ramatiz: independentemente de qualquer época, a homeopatia sempre conta com os mais avançados recursos terapêuticos de êxito seguro, pois só aplica os princípios e as regras estabelecidas por Hahnemann, as quais são definitivas, sólidas e imutáveis tanto quanto as próprias leis que regem os fenômenos da vida humana. E certo que os enfermos do século XX, além de serem menos eletivos para com as doses infinitesimais da homeopatia, ainda se mostram mais onerosos para o tratamento imponderável energético, pois desde o berço de nascimento saturam-se com os antibióticos, as sulfas, os salicilatos, os barbitúricos e toda classe de medicação violenta que pode deixar resíduos tóxicos. Diante do mais inofensivo resfriado, defluxo ou dor de ouvido do bebê, e que as vovozinhas liquidavam com chás de ervas caseiras ou azeite doce aquecido, os progenitores modernos os submetem à tremenda ofensiva de hipodérmicas, que então lançam na circulação substâncias minerais ofensivas e antibióticos em excesso para uma tenra organização que mal desperta para a vida terrena. E por isso que os homeopatas modernos, em muitos casos, antes de prescreverem a medicação fundamental para o enfermo, precisam submetê-lo a um tratamento preventivo e especificamente desintoxicante, drenando tóxicos e resíduos remanescentes da medicação em moderada maciça e tóxica. Em geral, os doentes que buscam um médico homeopata só o fazem depois de perder a fé na alopatia, quando já se encontram desorientados, saturados de medicamentos e exaustos da incessante peregrinação pelos consultórios médicos, onde hão recebido tratamento de conformidade com o tipo da clínica especializada. Aqui, diante de um ritmo irregular acusado pelo exame de eletrocardiograma, o médico acusa uma disfunção cardíaca. Ali, examinando a colecistografia do mesmo doente, outro facultativo opina por avançado estase biliar ou aderência da vesícula. Acolá, depois de submetido a nova série de radiografias, pontifica-se o diagnóstico da úlcera duodenal, com os tradicionais nichos da terminologia médica. O paciente, já em desassossego e viciado à procura de uma doença, olvidando que o seu problema mórbido é um só e origina-se do seu psiquismo perturbado nesta ou na vida anterior, prossegue submetendo-se a novos exames, chapas radiográficas e pesquisas de laboratório. Procede a nova investigação em todo o seu organismo, já minuciosamente esquadrinhado pelo mais eficiente aparelhamento moderno, mas evidentemente sem resultados satisfatórios. Não é difícil que, após essa cruciante peregrinação e, submisso a todos os métodos de tortura impostos pelo tratamento moderno,
O enfermo ouça de sensato médico a afirmativa: o senhor nada tem de enfermidade orgânica, pois o seu mal é apenas de origem nervosa. E prescreve-lhe a necessidade de absoluta despreocupação, bastante repouso e pouco remédio, a fim de evitar maior intoxicação. Sem dúvida, para esse tipo de enfermo o tratamento homeopático seria excelente, se ele já não se encontrasse grandemente intoxicado pela alopatia e descrente da medicina terrena.